A partir daqui, começa um livro. O tempo da ação são os minutos, horas e dias depois deste instante. O espaço da ação são as ruas do Sardual. Todos os caminhos que começam exatamente aqui. A personagem principal és tu. Eu? Perguntas tocando o peito. Sim, tu. Cada passo que dês a partir daqui, cada palavra que digas ou penses, pertencerá a este livro. Onde estamos quando começamos a ler um livro sobre onde estamos, ou poderemos vir a estar, sobre onde gostaríamos de estar, ou onde imaginamos ter estado, ou mesmo onde sabemos que outros estiveram antes de nós. Onde? Para José Luís Peixoto, imaginar ou recordar é como subir ou descer a mesma escada. O autor de Morreste-me diz que a memória é uma casa, mas todos em algum momento nos afastamos de casa à procura da memória da casa. A distância é bonita porque nos desafia, defende e acrescenta: a distância é uma pergunta. Onde é um livro que passa por praças, jardins, bibliotecas, igrejas, museus, cidades ou aldeias. Porque afinal, o melhor lugar para ler um livro pode ser o próprio livro. Como escreve José Luís Peixoto, agora levanta o olhar. O céu é imenso, não achas? Tempo e espaço não podem ser separados, apenas conseguem existir em simultâneo, um dentro do outro. Assim escreve José Luís Peixoto. O advérbio dá lugar ao título de um livro, onde percorre a paisagem de Abrantes, Constância e Sardual, ao longo de um território no qual as palavras servem mais para perguntar do que para responder. Eu já há algum tempo que tinha vontade de iniciar uma série de livros que tratassem sobre Portugal e que de certa forma alargassem um pouco também o trabalho que eu tenho feito à volta de Portugal, porque comecei por escrever naturalmente sobre as minhas origens, as regiões que me são mais próximas, mas também já fiz alguns outros textos ligados com outras regiões e tinha vontade de concretamente dedicar-me a esse tema. Esta região de Abrantes, Constância e Sardual não é uma região que me seja estranha, porque tendo crescido aqui perto, acabava por vir aqui muitas vezes e por isso aqui é de certa forma uma porta para um determinado mundo, ou pelo menos para um determinado Portugal. E durante a minha infância, muitas vezes também estive aqui neste mesmo jardim, estive aqui nestes lugares, e quando também chegou a hora de escolher pontos para escrever, muitos deles já vinham dessa memória. E claro, esse afeto para mim é sempre muito importante, porque é uma forma também de eu próprio me envolver com aquilo que estou a escrever. Numa equação entre a poesia e a prosa, o autor escreve sobre o concreto e as vivências que não se veem. Acabei por incluir também uma quantidade de elementos que têm que ver com a história, que têm que ver com figuras dos lugares. Às vezes essas referências são bastante subtis, muitas vezes é até necessário ter um conhecimento extra dos lugares ou ter uma experiência dos próprios lugares para também entender certas referências que aqui estão, mas sinto que tinha de colocá-las na medida em que elas também pertencem ao lugar e no fundo uma das coisas que estes textos tentam é de certa forma dirigir o olhar no lugar, muitas vezes mostrar aquilo que não é evidente e aí, nesse caso, somar-se à própria presença no espaço, que é um sonho, vá lá, que estes textos, de certa forma, propõem, que é a possibilidade de se vir aos lugares e se confrontar aquilo que está e que é com aquilo que se lê. Muitos são os lugares visitados pela escrita de José Luís Peixoto. No cais de Acostagem, em Rio de Moinhos, a água é vida e memória. Entre os lugares que são falados no livro,
há várias referências que existem e que são partilhadas por todos eles, e o rio é uma delas. O rio Tejo tem uma importância enorme aqui nesta região e, claro, um rio permite-me sempre trazer temas universais, como o questionamento acerca da passagem do tempo, não é? que flui como um rio, as duas margens e também todo o simbolismo que aí existe. No fundo, acaba por ser um pretexto para trazer temas universais para estas questões tão particulares e para estas paisagens tão particulares. Para além do concreto e da paisagem, José Luís Peixoto convoca também o território de outros autores, como é o caso de António Boto. O António Boto é uma figura muito ligada aqui a esta região e, na verdade, para mim foi interessante porque, tendo ele nascido aqui na aldeia da Concavada, no município de Abrantes, ele desenvolveu a vida dele em Lisboa, depois no Brasil, e foi também uma figura que trouxe inovações muito grandes à poesia e temas como, nomeadamente, a questão da homossexualidade, que, a meu ver, acaba por ser uma figura que também traça aqui uma ponte entre dois mundos e demonstra que aquilo que nós às vezes pensamos ser o Portugal profundo também acaba por ser o berço de ideias altamente inovadoras e que marcam tudo aquilo que é Portugal e a nossa cultura.